a gente tem também a atividade missionária no Ocidente. Nas Ilhas Britânicas, culturalmente, a igreja irlandesa, fundada por Patrício, brilhou muito no norte da Europa entre 590 e 800. Ela enviara Columbano aos borgonheses e Columba aos escoceses. Os monges irlandeses já estavam empenhados na obra de preservar, copiar e ornar os manuscritos, ao tempo em que a ciência na Europa estava eclipsada. Só no começo do século VIII, a igreja escocesa aceitou o controle romano. As invasões dos vikings nos séculos VIII e IX enfraqueceram-na tanto que no século X ela entrou em declínio, mas antes disso ela fora líder em erudição e na evangelização da Europa. Entende? Então a gente teve esses problemas aí nas Ilhas Britânicas. E a igreja irlandesa foi também diretamente responsável pela evangelização do norte da Inglaterra, porque foi sob influência do mosteiro de Columba, da ilha de Lona, que Aidano levou a mensagem do evangelho aos nortúmbrios da costa nordeste da Inglaterra. Oswald, um soberano anglo-saxão, vivera algum tempo no exílio entre os cristãos irlandeses e escoceses e tinha se interessado pela vida desses cristãos celtas. Oprimido pelas trevas espirituais dos anglo-saxões, que tinham expulso os celtas e seu cristianismo da Inglaterra no século V, após a retirada dos exércitos romanos, Oswald pediu missionários à igreja escocesa. Aidano foi consagrado bispo do povo da Nortúmbria em 634, estabelecendo sua sede na ilha de Lindisfarne, conhecida também como Ilha Santa. Ele edificou um mosteiro do qual fez centro da evangelização. Conseguiu plena cooperação de Oswald, a quem teve como intérprete durante as viagens que fez a pé entre os povos de Oswald. Aidano dedicou muita atenção à educação, desejo de que a igreja da Nortúmbria tivesse uma liderança capaz. Por ocasião de sua morte em 651, o cristianismo celta estava solidamente estabelecido ao norte da Inglaterra. Alguns anos antes do início das atividades missionárias celtas no norte, a igreja romana começou uma obra missionária entre os anglo-saxões do sul da Inglaterra. Gregório, que era o bispo de Roma, depois de ver alguns meninos anglo-saxões colocados à venda no mercado de escravos em Roma, resolveu conquistar este povo para o cristianismo romano. Indicou então Agostinho, prior do mosteiro de Santo André, em Roma, como chefe de um grupo de monges deste mosteiro, cuja tarefa era entrar no sul da Inglaterra e converter os anglo-saxões à fé cristã. Na primavera de 597, Agostinho, que não é o de Hipona, e sua equipe de monges chegaram à ilha de Thanet, à margem da costa de Kent. Berta, a esposa galesa de Ethelbert, rei de Kent, convertera-se antes de se tornar esposa de Ethelbert e influenciou o marido em benefício dos missionários. Depois do primeiro encontro entre Agostinho e Ethelbert, acontecido ao ar livre, onde Ethelbert entendia que os poderes mágicos de Agostinho não podiam atingi-lo, o rei permitiu que Agostinho pregasse o evangelho. O rei logo se submeteu ao batismo e um grande número de pessoas o seguiu na aceitação do cristianismo. Então isso foi o que aconteceu nesse contexto. Deixa eu ver aqui. A gente teve o que aconteceu ao norte com cristãos celtas da Europa. A gente viu que na Inglaterra, né, a igreja da Inglaterra posteriormente também enviou missionários para a Europa, que acabaram se tornando os instrumentos da conversão das tribos teutãs ao cristianismo romano. A igreja na Inglaterra tornou-se um forte apoio ao papado até a época da Reforma, porque até então os ingleses prestavam uma lealdade absoluta à Sé romana, como fizeram os franceses no continente europeu. Então a gente percebeu aqui que assim a igreja ela estava tendo bastante dificuldade no Oriente com
o islamismo, e ela estava aproveitando as oportunidades para se expandir no Ocidente, como é o que a gente tem hoje, a diferença do Ocidente para o Oriente nesse contexto aí. E, deixa eu ver, falei aqui sobre a situação nas Ilhas Britânicas. Na Alemanha, Bonifácio, também conhecido como Winfried, colocou as tribos teutãs, que habitavam a maior parte da região da Alemanha moderna, sob a influência do Evangelho. Ao mesmo tempo, assegurou que seriam leais súditos do Papa. Sacerdote com boa instrução, pio e hábil nos negócios, Bonifácio resolveu consagrar sua vida à obra missionária. Foi a Roma em 718 e obteve a autorização do Papa para pregar o Evangelho na Alemanha. Segundo o relato, derrubou um carvalho consagrado a um deus germânico, Thor, em Geismar, e erigiu uma capela de madeira. Logo trouxe esse ao cristianismo romano, dedicou a seguir sua atenção à Turíndia e implantou o cristianismo nessa região. Em 732 foi elevado à posição de arcebispo pelo Papa Gregório III. Neste momento de sua obra missionária, começou a usar mulheres dedicadas como missionárias. Estas mulheres estavam entre as primeiras de uma série de mulheres que têm servido a Cristo corajosa e eficientemente através da história da igreja nos campos missionários do mundo. Bonifácio voltou logo à Baviera e estabeleceu aí a igreja sobre sólidos fundamentos. Carlos Magno converteu os saxões na fronteira oriental do seu império com a força das armas. Esta impetuosa conquista, que às vezes convertia e batizava em massa tribos e nações inteiras, suscitou o problema do batismo sem uma experiência pessoal de fé. Este é, sem dúvida, um problema perene da obra missionária, onde quer que a conversão de um líder influente tenha resultado na aceitação coletiva do cristianismo, independentemente se os convertidos tiveram ou não uma experiência genuína de salvação. É aquela questão: o rei aceitou, o rei é cristão, agora tu é cristão também, né? Não, tu não é não? Não é não? Então, né? Países Baixos, Wilfrid, um eclesiástico inglês que naufragara na costa de Frísia em 678, pregou ao povo dessa região. Willibrord, da Inglaterra, o sucedeu mais tarde, conseguindo implantar o cristianismo em bases sólidas e obter dos frísios a obediência ao papado por volta de 690. Então você percebe que nesse período eles levam o evangelho, mas eles não pegam apenas a lealdade do novo convertido à fé cristã. Ser leal à fé cristã é ser leal inclusive à Santa Sé e ao Papa. Percebe? Aí culturalmente a gente vai tendo aquela mentalidade ocidental de que assim, olha, o Papa, né, é pop. E aí, Itália, de 568 a 675, os lombardos, convertidos ao cristianismo mariano, obtiveram o controle do sul da Itália e se opuseram ao papado dentro de seu próprio país. Gregório I, lembram dele? Conseguiu durante seu pontificado evitar os problemas com sua influência sobre a princesa Teodelinda da Baviera, que fora sucessivamente esposa de 2 reis lombardos. A visita do monge irlandês Columbano em 610 foi um instrumento da renúncia por parte de muitos lombardos de sua fé ariana. Em 675, os reis lombardos e a maioria do povo tinham aceitado a fé ortodoxa de Roma. Espanha. Os visigodos arianos da Espanha representaram outro desafio para a igreja romana, porque em 579 o filho do rei se casou com uma mulher de fé romana, e o seu filho Recaredo anunciou no sínodo de Toledo em 589 que renunciara o arianismo para abraçar o cristianismo ortodoxo. Muitos nobres e bispos arianos seguiram seu exemplo. A conquista, porém, não foi completa, e a dissensão entre os ortodoxos e os arianos da Espanha favoreceu aos muçulmanos, que fustigaram a Espanha no século VII. Ou seja, havia um racha, na brecha, entende? Veio o Islã.
Em 800, a autoridade do Papa estava solidamente firmada nas Ilhas Britânicas e em grande parte da região da Alemanha de hoje. A ameaça ao papado, representada pelo arianismo na Itália e na Espanha, foi neutralizada. Pouco se fez em termos de obras missionárias na Igreja Oriental, exceto a conversão dos búlgaros e morávios por Cirilo e Metódio em meados do século IX. Os morávios logo ficaram sob jurisdição papal. Muito das energias da Igreja Oriental foram gastas na luta para evitar que os muçulmanos conquistassem Constantinopla. Então você percebe que assim, eles estavam tentando resistir de todas as formas para que os muçulmanos não pegassem Constantinopla. Ou seja, não dá para fazer trabalho missionário, porque eles estavam num trabalho mais de trincheira do que de avanço, certo? Então, a gente, por exemplo, vai observar a questão do que acontece após 476 depois de Cristo. A gente vê o Império Romano e as migrações acontecendo. Na Europa, né, a oeste, você tem os reinos germânicos, os arianos, visigodos, na Espanha, você tem a Inglaterra com pagãos anglo-saxões, você tem pagãos francos, como Clovis em 406, Carlos Magno no ano 800, certo? E os otomanos têm no Santo Império Romano em 961 até 1806, quando tem o Estado Universal versus Igreja, e Henrique IV versus Gregório VII e Otto versus Inocêncio. Na África do Sul, você tem aquele debandar, né? Depois você tem os muçulmanos surgindo no século VII, você tem Maomé e o Alcorão, muçulmanos sendo detidos no oeste em 732 por Carlos Martelo e no leste por Leão III em 717 e 718. E aí você tem, por exemplo, na Ásia, a leste do Império Romano, você tem, por exemplo, até 1453, o Império Bizantino Greco-Romano, quando o Império cai perante os muçulmanos em 1453, certo? Exatamente, mas demorou, né? Demorou, certo? Então a gente teve as evangelizações nas tribos célticas, ganhas por romanos, né, no século I depois de Cristo. Você teve a Irlanda ganha por Patrício entre 432 a 460. Você tem a Escócia ganha por Columba entre 593. Você tem a moderna descendência céltica, que estaria hoje no que a gente chama de Escócia, certo? No caso, Escócia, Irlanda, País de Gales, né, que também foram trabalhados e alcançados, como a gente leu agora há pouco. A gente tem uma segunda evangelização, os pagãos anglo-saxões, pelas invasões da Inglaterra, em que destruíram o cristianismo celta primitivo, para esse novo acontecer. Em 410, o cristianismo romano foi reintroduzido no sul, em Kent, por Agostinho, a serviço da Cantuária, no norte, na Nortúmbria, sob Oswald Puraidano, em 635, e a forma católico-romana vence em Whitby, em 663, e Teodoro organiza a igreja.